noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta noite de segunda-feira, após reação do Grêmio no Campeonato Gaúcho. O Grêmio conseguiu emendar vitórias e só por isso vai encaminhando a sua classificação. O Grêmio saltou de 4 para 7, de 7 para 10 e agora, se ganhar mais uma, salta para 13. Exatamente o cálculo que se fazia, que se presumia que o Grêmio chegaria no Clássico Grenal. Então o Grêmio tinha 4 pontos, foi para 7, foi para 10, né? Teve um momento que até voltou para a zona do rebaixamento, mas aí ganhou o seu jogo do Juventude e acaba confirmando aquilo que se previa, aquilo que nós dizíamos aqui, que com 13 pontos, muito provavelmente, chegaria a uma classificação. Então, ganhando do São Paulo de Rio Grande, embora o Ernesto Guedes tenha dito que vai fazer uma guerra, que vai armar para ganhar esse jogo do Grêmio, disse que vai ganhar o jogo do Grêmio aqui em Porto Alegre, mas se viu ontem que o São Paulo não tem forças nem mesmo para ganhar do Veranópolis em casa. Perdeu um pênalti no último chute da partida, que foi do Anderson Pico batendo no poste. Ou seja, se o Grêmio ganhar mais uma, o Grenal será às brincas. E agora a confirmação oficial da Federação Gaúcha de Futebol. O clássico Grenal vai ser às 5 da tarde. Ou seja, terminou a celeuma, né? Porque mesmo que o Grêmio venha a ganhar o seu jogo e encaminhar a classificação, poderia um que outro time do interior escolher quem iria enfrentar na próxima etapa. Eu acho que até alguns gostariam de enfrentar Grêmio Internacional, para ter o dinheiro garantido. Eu fico pensando, o Avenida tem mais alguma coisa a fazer na competição? Com todo o respeito que o Avenida me merece. Não tem. Né? O Veranópolis tem mais alguma coisa a fazer na competição? Não tem. Então, para pelo menos garantir alguma coisa, essa alguma coisa seria o dinheiro. E pegando o Grêmio Internacional agora, já na próxima etapa, pelo menos haveria uma grande renda garantida. Seria a renda da volta, né? Porque muito provavelmente o Grêmio vai entrar em desvantagem, né? E o Internacional seria na ida. Na ida, então, é mais garantido ainda o dinheiro, que é o primeiro jogo. Na volta, se toma uma goleada do Grêmio em Porto Alegre, só vai gremista no estádio do interior. Então, convenhamos, não haveria muita diferença se o jogo ficasse confirmado para as 11 horas da manhã. Foi uma grita, porque os clubes poderiam enfrentar quem bem entendesse e tudo. Eu acho que muda muito pouco, muito pouco. O jogo sendo às 11 ou sendo às 5 da tarde. A menos que alguém, né, me convença que os clubes agora jogam para ganhar, jogam para perder. O Cruzeiro, no ano passado, o que aconteceu? Cruzeiro contra o Internacional, ganhou do Internacional e acabou cavando a própria sepultura. Pegou o Internacional. Então não tem muito o que escolher. Para mim, se o jogo fosse às 11 da manhã ou às 5 da tarde, não haveria muita mudança, não. Mas ficou confirmado para 5 horas da tarde, o que significa dizer que vai dar tempo da gente encher bastante linguiça até a hora do jogo e que Grêmio e Internacional lutarão por posição na tabela de classificação. O Grêmio ainda pode chegar a 16 pontos, se ganhar as duas. Se ganhar o Clássico Grenal, o Grêmio ainda tem alguma chancezinha de ser o quarto colocado, já que o São José já tem 14 pontos, por exemplo, e mais 2 partidas por disputar, uma contra esse time fraco do Juventude, que nós vimos ontem, e está explicado, né? Por que vem capengando já há tanto tempo o Juventude. Teve só uma arrancadinha naquele campeonato da segunda divisão, onde chegou a liderar, se alternando com o Guarani de Campinas, né? E depois deu os doces. Campeonato Gaúcho muito ruim. A renovação do elenco do Juventude foi muito mal feita. E o Antônio Carlos Zago, né, com todo o respeito que me merece e tal, conseguiu andar para trás. O Antônio Carlos Zago, quando chegou no ápice da carreira, que foi treinar o Internacional, andou lá no Corinthians como gerente, ficou um mês e pouco até sair para fazer festa com o Ronaldo Nazário,
depois ficou um mês, parece, treinando o Palmeiras, foi auxiliar da Roma, mas o ápice da carreira, que seria treinar o Internacional, em 2 competições. Ele teria a chance de treinar o Internacional em 2 competições. Uma, perdeu o campeonato estadual em casa para o Novo Hamburgo, foi em casa que o Internacional não conseguiu fazer vantagem, e depois, na Série B, não jogando nada, né? E com algumas pérolas, como uma frase que todo esquema é 4-3-3. Todo que é esquema termina no 4-3-3. Então tá, todo que é esquema termina no 4-3-3. E ele terminou no olho da rua, né? Seria um bom ator. E agora se repete, né? Foi brigar com a torcida do Caxias no clássico Caju. Bom, tem últimas notícias do Neymar aí? Vamos fazer o noticiário também? Sim, né? vamos fazer. Nós temos que imitar as grandes emissoras de televisão. Daqui a pouco bota um aviãozinho aí. Ele foi para casa dele no litoral do Rio, né, Rec? Ele está no litoral do Rio, está fazendo agora toda uma recuperação e nos próximos dias deve ser definido quando que ele volta a Paris. O certo é que ele não joga agora contra o Real Madrid, né, professor Enio Kaufmann, por óbvio. E ele mesmo assim seguiu sendo assunto nas entrevistas coletivas. O Zidane fez muitas menções ao Neymar na entrevista coletiva, projetando esse jogo, Zidane, técnico do Real Madrid, dizendo não, independente do Neymar, o PSG ainda é um clube que precisa mostrar serviço e tem capacidade e será ainda um grande confronto. Deu para esse Paris Saint-Germain também. Boa Por noite, quê? boa noite. Não vai fazer 2-0. O Mbappé e o Cavani não podem Não, mas não vão incomodar? fazer 2-0. Vamos fazer, mas daí perder para o Real Madrid é uma tragédia. Não, botou. Não, mas não podem ganhar de 1-0? Podem ganhar, mas vão ser eliminados, provavelmente, pelo Real Madrid. Vão ser eliminados. Né? Que é realmente assim, é uma seleção. O Real Madrid na Copa do Mundo da Rússia ganharia de cola erguida. E até se anuncia a volta do Kroos e do Modric. Exatamente para esse jogo. Por isso que eu estou dizendo. Eu hoje amanheci lendo essa notícia, mas coitado, foi-se o Paris Saint-Germain. Perdeu o Neymar. E agora o adversário vai completo. Eu me lembro aquele boa noite, professor. Boa noite. A gente já está... Eu já estou dando A bola já está rolando, né? Eu me lembro daquele time da Internazionale que jogou no fatídico Campeonato Mundial em que o Internacional perdeu para o Mazembe. Aquele time tinha 10 jogadores que tinham estado na Copa do Mundo de 4 meses antes. Mas o Inter era favorito naquele confronto. Não, o Inter não era, mas eu digo que são times que são... Estava bem. São times que... o Mazembe mandou um abraço. São times que... E os resultados do segundo semestre do Brasileiro mostraram que estava muito Mas bem. o Internacional tinha Oscar, tinha Juliano, tinha Tinga, tinha D'Alessandro. Sim. Mas estavam todos preservados. Tinha uma zaga que era uma maravilha. Então, o Internacional... A zaga do Inter não era ruim. Não, era muito ruim. A zaga do Inter não era Índio e... Bolívar. E Bolívar. Bolívar No pior momento da carreira. Bolívar. No fim da carreira, para jogar a final. Mas dois zagueiros, o Bolívar, quando teve no ápice, se destacava pela velocidade, né? E o Índio nunca se destacou pela velocidade. Ele tinha o tempo de bola, ele ia bem por cima e tal. Mas quando tu tem 2 zagueiros pesados, seja porque estão na decadência, ou seja porque é da característica dele... O Inter pensou errado tudo aquilo. Era uma festinha. É que, na verdade não assim, foi festinha só aqui na saída, com o Bolívar levantando taça. Lá na chegada, Colorado... era parente de um, parente do outro. Era um entra e sai naquele hotel. O Colorado tinha o Celso Roth, né? O Celso Roth é um técnico que sabe porque perde, mas nunca sabe porque ganha. Né? Isso aconteceu em 2010 com o Colorado, aconteceu em 2008 com o Grêmio. Né? Na verdade, não sabia porque estava ganhando. Aí, quando começou a perder, não conseguiu diagnosticar. E vamos lembrar que o Celso Roth foi campeão da Libertadores em 4 partidas, tendo empatado 3, né? Celso Roth... Sim. Em 4 partidas, o time não era o dele, né? O time era o do... Não, parei. Ele não empatou 3, não. O Internacional ganhou do São Paulo aqui de 1-0. Não, São Paulo foi 2006. Não, ganhou em 2010. Foi. Em 10 na semi enfrentou também. Empatou lá, o Renan tomou um frango, e aqui ganhou de 1-0 o gol do Juliano, no final do jogo. E ganhou do Chivas aqui, e se não me engano ganhou lá também. De 4 ele ganhou 3.
O time que não era do Celso Rotti. Eu só quero lembrar que Mas acho que tu estava cometendo uma injustiça. Celso- Foram 3 empates e uma vitória. Não, é o contrário. Celso Rotti treinou 4 vezes o Grêmio, tricampeão da América, treinou 4 vezes o Grande Internacional. 4 vezes. Não dá pra dar E pau, né, nenhuma senhor? das vezes ele obrigou ninguém a contratá-lo. Quem que vai desempatar esse Grenal, professor? Algum mérito ele deve ter. Só para repassar os Pode jogos. ser que a gente não enxergue esse mérito, mas tem que ter, Ele né? me deu uma entrevista que ele passa pelo Beira-Rio, olha, e diz, Posso, e dá a volta. posso pra- fazer uma O homenagem Celso ao Rotti, jogador que tu mencionasse? Pode, cara, xinga. Não. Eu acho que o Bolívar é o símbolo da importância da personalidade para um jogador de futebol. O Bolívar fez uma carreira maravilhosa, repleta de títulos, jogou na Europa e cá entre nós, era um jogador, olha, mediano com boa vontade. Mediano com muito boa vontade, mas que tinha uma personalidade, uma imposição pessoal que o fez ter essa carreira maravilhosa. Por isso que eu estranho que ele não tenha começado uma carreira de técnico. Sim, já está. Estava especulado para treinar o Juventude agora. Ele está treinando o Barra do Garça No Araguaia? lá no... No Pará? Não, Barra do Garça no Mato Grosso. Não é Barra do Garça. Ele está treinando um time do Mato Bom, Grosso. mas ele tá trabalhando como treinador, E o então... auxiliar dele é o Patrício, aquele que jogou no Grêmio, que Grêmio. também tem personalidade. Sim. Também é símbolo de superação Sim. e também era lateral direito. Exatamente. É. Olha, eu tenho certeza... Ele já treinou um outro time. Tenho já é o certeza terceiro que vai fazer carreira. Eu não sei, eu Ele ia vir pro Juventude. nem todo as estatísticas hoje que a gente tem no futebol e estuda isso e tal, a maior parte são de times europeus que estão na UEFA e que tem os dados, né? Mas os estudos todos que eu tenho lido, e eu tenho lido bastante coisa sobre futebol, mostram que não tem correlação entre ter sido jogador de futebol e ter sucesso como treinador. professor, Não tem, eu tô falando de não. personalidade. Não, o perfil eu dele- não falei em ter sido jogador, em ter sido um jogador especial. Um jogador especial não pelo talento com a bola. Não, até porque o senhor deu um pau nele aqui, disse que a zaga era horrorosa. A zaga era fraca. Não, mas eu acho que ele era um jogador extremamente limitado. Bolívar iniciou em janeiro o comando do União do Mato Grosso. É a União. Mas o União é um time que Estreou jogou de Série B Rondonópolis. até, eu acho, né? Já jogou com o Estreou- Inter na Copa do Brasil. De lá o Inter trouxe o glorioso Rodrigo Moleta. Estreou ganhando do Misto do Mato Grosso, que é um time Que relativamente conhecido. é um time tradicional, nunca foi importante, mas É relativamente conhecido. Só os jogos pra gente não O deixar misto passar. tá numa maleza, que eu andei lendo uma matéria, pá, Tá bom, também. tá um horror o misto. Pra não deixar passar, Rec, os 4 jogos do Rotti no comando do Inter em 2010 na Libertadores. 1-0 contra o São Paulo no Gol do Beira-Rio, Juliano. 28 de julho. Aí, na semana seguinte, já em 1 a agosto, 1. 2-1 pro São Paulo no Morumbi, classificou Foi pelo 2 a 1. gol fora de casa. Ah, naquela época tinha esse critério, por isso que eu achava que o Inter Tinha o tinha critério empatado na lá. semifinal. Na semifinal não tem, na final. Na final não tem. Sabe quem fez o gol lá? Alexandro, desviando uma falta que cobrou e ele deu uma letra e fez o gol. É verdade. Nos 2 jogos da final, fora de casa contra o Chivas, o Inter ganhou 2-1 no dia 11 de agosto e ganhou no Beira-Rio dia 18 de 3 a 1. agosto por 3-2. 3x2? 3 a 2. Estreia do glorioso Leandro Damião. Fez um gol de campo a campo, lembra? É, Leandro, Damião e Juliano foram alguns dos autores. O primeiro gol foi... Vou buscar aqui, mas... mas de Acho que foi, se não me engano, foi do Alexandre. Ele marcou De gol qualquer nessa reta forma. decisiva. Aliás, o Leandro Damião, para mim, é um mistério. Né? Porque é um jogador que, quando surgiu, em seguida foi até convocado para a seleção brasileira e eu achava ele bom jogador. Muito bom jogador. E, de repente, de uma hora para outra, ele jogava com quem? Jogava com o Alex no Colorado? Era o meia? Jogava Eu com acho que o Alex. talvez o segredo fosse ali, né? O Alex fosse um pifador melhor para ele do que
Embora Ele o jogou D'Alessandro jogou também com o seja um bom Juliano e quem marcou o primeiro gol da decisão foi o Sobis, que também tem por característica. mas o Sobis, eu acho que o Sobis... Agora é o Desses, porque ele está para ser dispensado do Cruzeiro. Também? Subiu, agora desce. É. Mesmo. Sobes e Desses. Perdão, telespectadores. Professor Enio, na época que o senhor era professor no cursinho lá, uma piadinha dessas, o senhor Eu mandava ainda- ser retirado da sala. Eu né? ainda sou, mas... Não, eu estou lembrando do tempo que ele foi meu professor no Unificado, né? Mas não, ninguém teria coragem de dizer uma coisa dessa em público. Não, mas é Só, que tá- só o dono do programa. Ele tá saindo do Cruzeiro, então é o Desses agora. Ele tá rejeitando Não, mas o que eu isso. quero dizer é o seguinte, ó, em relação ao Sobis, eu nunca achei que ele tinha... O primeiro jogo que eu vi do Sobis foi num Grenal, e ele entrou e o Colorado perdeu e tal, acho que foi 2-1 pro Grêmio, 2-0, e o Sobis entrou, mas ele batia muito bem de fora da área. Jogador com um chute forte, muito bem colocado e tal. E eu me lembro que ele chutou 2 ou 3 bolas em gol e o goleiro do Grêmio, não vou recordar quem era, pegou. Mas Ele salvou o Inter em 2004 contra o Juventude, na estreia, já fazendo um golaço Quer de fora da dizer, área. Loris Sandri era o Tu técnico. me tiraste as palavras da boca. Ele estreou no Internacional, em Caxias, fazendo um golaço de fora E da o área. Inter era meio cliente do Juventude na época. Em 2004 não tinha acabado ainda totalmente o trauma. a touca de 99, né? Mas o que eu acho a diferença é a seguinte, eu acho que o Sobis teve, para mim, nunca foi um jogador de seleção, mas é um jogador que teve uma certa constância durante um bom tempo. Ele sempre foi bem, agora, claro, já está mais em final de carreira, mas ele sempre teve, e essa característica de bater forte de fora da água, bom sempre uma coisa... jogador, é bom jogador. Sabe que ele bom foi jogador. oferecido ao Grêmio naquela lista? Na verdade, ele em não tem lugar. 2008 ele estava acertado com o Grêmio, para vir para o Grêmio, né, em 2008. Foi pré-Olimpíada, ele estava inclusive convocado para a Olimpíada, se eu não me engano. O problema é que ele não ia poder tirar a camisa, né? Mas acontece que ele, mesmo acertado com o Grêmio, apalavrado, ele recebeu uma proposta para ir para o Oriente por 5 vezes que tinha acertado com o Grêmio. Mas ele não ia poder tirar a camisa. Não, Tem tatuado o símbolo do Do Inter. Internacional. hoje ou quando que ele tinha? Desde sempre. Falar em Os Internacional. filhos dele, quando chegam aqui, levam para caminhar dentro do Beira-Rio, de tanto que é colorado. Falar em Grêmio, Rec, E o pai, seu Antônio, é gremista. alguns treinadores Ou era. têm sorte também, né? A sorte ajuda os bons têm sorte. Mas assim, a lesão do Luan para o Renato foi uma benção. Agora, Agora, esta lesão do Luan. Por quê? Porque o Renato diz, eu vou com força máxima. E a força máxima do Grêmio é Cícero de centroavante. é um equívoco que é o Cícero de centroavante. O Luan se machuca, ele recua o Cícero para o lugar que o Cícero sabe jogar. Mas não jogou nada. Pode ter jogado menos, mas Parece que ele está carregando um fardo de 200 quilos. tá bom, mas Eu- ele, Olha, eu sou fã. era mas fã muito dele. menos do mas eu lembro centroavante dele é que ele não vai jogar. Que ele jogou no São Paulo, E né? aí joga o Jael ou joga o brocador esse. Para mim, o Cícero é um jogador que eu tinha uma boa expectativa, eu lembrava dele no São Paulo e tal. Para mim, até agora, eu não quero dizer que ele não vai dar certo, não quero ser definitivo, porque eu acho, a sensação que eu tenho em relação a ele é que falta ritmo. Ele erra passes fáceis, ele parece que perde o timing da bola. Mas tá Isso quatro. é. Mas ontem ele estava irritante no jogo. que jogar. Falta concentração. Não sei, mas enfim, hoje o que ele está jogando não justifica a titularidade dele. É que nem o Wellington Silva. O Wellington Silva entrou no jogo contra o Cianorte e foi constrangedor de ver o quanto ele está sem ritmo de jogo, sem tempo de bolas, sabe? Ele precisa jogar. Por sinal, Rec, Alguém me disse aqui que a tatuagem foi 2009, 2010. Não. 2006 ele já tinha, quando foi campeão da América. Tu que é uma autoridade, Rec. E agora sim. Não, é sério. Tu assististe o jogo Inter e Cianorte, eu não sei se tu comentasse. Inter e Cianorte. Não, eu só Mas tu assististe o jogo? Eu vi os lances depois e a repercussão, porque foi às 7h15, eu estava aqui. Ah, porque assim, ó, eu devo ter visto outro jogo. Quando eu vejo as pessoas dizer que o Marcinho ameaça a possibilidade do Nico Lopes jogar, porque a atuação do Marcinho, eu devo ter ido no estádio Mas eu errado. ouvi mais críticas do que elogios. Pois é. Eu Não, achei mas que ele foi pífio.
pífio. Mas pior que ele, só o Roger, que é constrangedor. Vai melhorar, pode ser. Mas o Roger, que jogou, inclusive ele... Até agora. Ele fez aqueles 2 golzinhos. Mas ele disse numa entrevista que assistiu o jogo do Cianorte, depois do jogo, para ver em que ele tinha falhado. Ele deve ter preenchido uma lista enorme, porque ele jogou muito mal. Ele não é mau jogador, pode ser que venha jogar bem. Agora, neste momento, tanto o Marcinho como o Roger jogaram mal numa partida em que o Inter jogou bem. Agora, e outra coisa, né, Dil? Diziam, o Internacional tem 2 centroavantes, o Grêmio não tem nenhum. É o que se dizia, tem o Roger e o Damião. Não é mentira. Agora, depois o Grêmio renovou com o Jael. Não, vocês estão pegando só centroavante. Porque atacante tem o Potker também, né? Sim, o Potker. Não, mas não é centroavante. Não é mas centroavante. Se dizia para criticar o Grêmio, Sim, que o Inter tinha 2 centroavantes. Depois, quando o Grêmio contratou mais um, diziam, os 2 do Inter são melhores que o do Grêmio. Até agora... O desempenho em campo nesse ano... Em campo. Eu acho... Professor, o que o senhor viu esse ano do Roger é muito mais do que o senhor viu do Jael? Mas é isso, por isso que eu digo, em campo ele não mostrou. A nossa opinião pela carreira é que ele é um bom jogador. Agora, em ter uma carreira de bom jogador e estar jogando Mas bem... ele nunca foi um as. Não, mas não precisa ser um as para ser centroavante do Internacional. Só um pouquinho. Tinha a velha frase Gente, para ser melhor do Dario, né? Eu não sei jogar futebol. Quem sabe jogar futebol é o Falcão, Caçapava, o Sarpediani. Eu sei fazer Para gol. ser melhor que o Jael, não precisa ser um as. Não. Nenhum... O Damião valete. está melhor que o Jael? Sim, o Damião está Nesse melhor ano? que o Jael. Sim, está. Porque os dois não fazem gol. Os dois Jael não fez fazem 2? gol. 3 se somar aquele da disputa de pênalti? Que 2? Não, 2. Que 2 que fez Um o de Jael? pênalti e um... Teve um... Nós vamos contar gol de pênalti. E não conta? Bom, Na óbvio estatística eu fiz... Não aquele pênalti contra o Independiente. Não. Nós estamos contando aqui para comparar Ele os fez um contra o jogadores. Novo Hamburgo e um agora. Para comparar os jogadores. Então, se equivalem. Entende? Então... Não, eu acho o Damião melhor que o O Damião aparentemente tem mais recurso técnico, né? O problema do Internacional não é o Eu acho centroavante. que o Jael, ele tem uma importância tática, ele sabe se posicionar taticamente. Eu não gosto, às vezes fica parecendo que usar... ele é importante taticamente, fica parecendo que é uma desculpa para manter um jogador que joga mal tecnicamente. Eu acho ele tecnicamente limitado, mas ele é um jogador que se posiciona bem, combate os zagueiros e com isso prende os zagueiros. Dá para notar a postura do time com ele em campo. Ou seja, e não é pela técnica dele, é pelo posicionamento, pelo fato de que ele enfrenta os zagueiros e acaba obrigando os zagueiros a fazer o quê? Ficar 2 porque tem que ter um na sobra. E isso acaba liberando aquela linha da frente, que é normalmente onde o Luan gosta de jogar, que é entre a linha de volantes e a linha de zagueiros. Ali o Luan é rei, né? Se deixar o Luan sozinho ali é mortal. Né? Então ele consegue puxar os zagueiros e abre aquele espaço para o Luan jogar entre os volantes e os zagueiros, né? E outros jogadores sabem fazer isso, o Everton sabe fazer isso também, né? O próprio Ramiro que faz a infiltração, né? Então dá para ver. Mas ontem, por exemplo, no início do jogo, o pessoal discutindo nas listas e tal, olha, o Madison cruzou 5 bolas para a área, né? E não fizemos um gol. O Madison cruzou 2 bolas na pequena área, o Jael não chegou porque estava atrás do zagueiro. Tá? Daí o Madison, que pelo jeito não é tão burro, né? Ele, botei na pequena área, ele não chegou, o que eu vou fazer? Vou botar mais atrás. Botou mais atrás, aí estava na pequena área. Então, quer dizer, faltou um pouco dele buscar a bola também, né? Tudo bem, talvez alguém diz, o Madison cruza, não olha para cruzar, cruza de olho fechado e tal, né? Aquele cruzamento melhorou, né? Melhorou muito. E mas não dá para comparar com aquele cruzamento do Ramiro, porque o Ramiro é um jogador inteligentíssimo, né? Leitura de um dos poucos jogadores que eu vejo com completa leitura de jogo, né? O que ele fez? Na hora que ele foi cruzar, ele tinha espaço, ele olhou para trás, a gente nota bem a jogada. Ele bota a bola na frente, levanta a cabeça, vê o Madison e dá aquele mamão com açúcar, né? E o Madison foi feliz. Não deu uma pancada, bateu de chapa, bem colocado, quando ele não chegou, né? Mas assim, é um jogador que tem essa limitação. Então, tecnicamente, ele muitas vezes não vai ter esse desempenho todo,
né? Mas ele é um jogador que contribui. E é um jogador que eu acho que isso é uma coisa que o Renato valoriza, é um jogador diferente. Ou seja, se não está dando de um jeito, vai ter que dar do outro. Né? Tu precisa de jogadores com características diferentes. Porque se tu olhar para o banco e tu trocar o médio pelo ruim, que fazem a mesma coisa, a chance de dar certo é muito menor. Quando tu substitui alguém no jogo, só tem chance de dar certo se o cara que está no banco é tecnicamente muito superior, o que é improvável, porque se está no banco não é tecnicamente superior, né? Ou pelo menos não deve ser muito diferente. Ou se tu bota alguém com uma característica diferente, ou bota alguém com uma característica parecida, mas movimenta Hoje, com o Marco Antônio Souza o esquema de jogo. Nós estamos recordando o que eu já falei 15 vezes em rádio e televisão, 20, 30, 50 vezes, para defender o Jael. Em 4 momentos, pelo menos, ele foi importante com a camisa do Grêmio. No segundo jogo, contra o Barcelona de Guayaquil, o Barcelona cansado, chegou quase na hora do jogo, estava ganhando do Grêmio de 1-0, tinha metido uma bola no poste e a torcida estava preocupada naquele momento com o andar da carruagem. Só jogava o Barcelona com o centroavante, o Jonathan Alves e o Caicedo. Bom jogador, né? O Jonathan Alves. Envolveram o Grêmio. O Grêmio jogou aquele jogo de salto alto. Isso é verdade. E depois ele foi importante na decisão contra o Lanús, tocando para o Cícero fazer o gol. Foi importante lá quando o Lanús deu uma engrossadinha, diminuiu para 2-1. O Jael entrou. Engrossou. E ajudou, porque o Barros era um poste, né, dentro de campo. E contra o Pachuca, quando o Pachuca era melhor do que o Grêmio, entraram ele e o Everton e o Grêmio conseguiu fazer o gol na prorrogação. Então ele teve 4 momentos. Eu nem vou falar nesse pênalti que ele bateu contra o Independiente aqui, porque aí o Grêmio aquele dia, pelo jeito, não ia errar nenhum. Todos acertaram. Então por que vou falar só do dele? Tá, mas ele não vai mais jogar. Não vai mais jogar. Como não vai mais jogar? Agora o senhor decretou que ele não vai mais jogar. Claro que não ele vai vai jogar. ser o bancário mais importante. Mas vai ser o escurinho do Grêmio. Pode ser. O titular do Grêmio vai ser o André. Se chegar. E o reserva. O reserva vai ser o Brocador. Provavelmente. Mas o Jael, a torcida vai pedir. Agora, essa negociação é hilária. É hilária, é fantástico. Já estão brigando pelo Bressan. Não, escuta, há 1 ano atrás, o Peñarol deu um jogador pro Grêmio. Era o Martin Chaves. O Grêmio queria o Martin Chaves e era só se o Bressan voltasse. A condição era o Grêmio aceitar o Bressan de volta. E agora o Grêmio não quer liberar o Bressan. Professor, isso aí eu acho que foi uma construção que fizeram maldosa, pelo seguinte. Os times do Uruguai estão fritando para comer o torresmo há 500 anos. Eu acho que eles não têm dinheiro para nada. E o Bressan não deu boa resposta. Desse bom, pelo menos, alivia a minha folha. Mas não é o seguinte, ó. Vocês não vão levar o Martin Chaves se deixar essa coisa... Não, é a condição para levar o Martin Chaves é que vocês aceitem levar o Bressan e paguem o salário dele. O que é isso? O que está se mudando da realidade? Foi isso que aconteceu. Mas o Bressan... Tem mais um time interessado no Bressan aí. Atlético Mineiro. O Bressan é um jogador que eu acho que foi injustiçado, porque, obviamente, teve uma ou outra falha, né? Mas... Opa. Não. Coitado do Fred. Vamos absolver o Fred também, então. Pelo amor de Deus. O Fred, eu acho que o Bressan é muito melhor. O Bressan é muito melhor que o Fred. Mas eu acho que tem que lembrar, por exemplo, algumas falhas que atribuíram a ele foi aquele lance contra o Rosário, que foi falta nele, né? O gol contra o Vitória. Que também é a mesma coisa. Teve um lance que eu acho que teve um lance que ele participou que marcaram um pênalti, que na verdade a falta tinha sido nele, inclusive. Foi esse com o Vitória. Então, quer dizer, eu acho que é um jogador um pouco injustiçado. Não são lances. E contra o Lanús, ele substituiu bem o Kahneman. Que ele não passava a segurança que a zaga titular passa. Bom, mas aí, com Kahneman e Jeromel, que talvez tenha sido a melhor dupla de zaga que eu vi jogar, né, que eu vi jogar no Grêmio, pelo menos, tá? Começou recentemente a ver o Grêmio jogar. Não, por favor. Dupla de zaga. Eu já vi jogadores tão ou mais técnicos. Por exemplo, para mim, o De Leon era muito mais técnico, não muito, mas mais técnico do que o Jeromel. Mas em termos de dupla, o funcionamento da dupla, por exemplo,
Jeromel e Kahneman frente a De Leon e Baidec, não, né? O Kahneman, para mim, é mais técnico que o Baidec. Bom, mas também não precisa muito, né? Tá bom. Bom, mas funcionava Os caras como criaram uma dupla. expressão baidecaço. Sim, mas funcionava Tanto como que dupla. surrava O a bola. De Leon e Baidec funcionava. 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 Mas olha o Kahneman, volta e meia ele não rouba a bola e faz um papel de ala e dribla e avança. Várias vezes. O Baidec não faz. Tudo bem, o jogo era outro naquela época, né? Tu tinha o lateral de ofício e tal. Ainda tinha o Mário Sérgio que fazia lá o falso ponta esquerda e tal. Ok, tranquilo. Era uma outra época, mas eu digo em termos de dupla, de dinâmica, né? Por exemplo, o Grêmio teve outra dupla boa, né? Adilson e Rivarola. Para mim, o Jeromel é muito melhor que o Adilson e o Kahneman é melhor que o Rivarola. E juntos são melhores, a dupla como funcionamento. Então, assim, mas aí qualquer um que entre, a comparação é injusta. Não tem como. Mas o Bressan já era ruim antes do Kahneman vir. Não, mas vamos lembrar que o Bressan, junto o Grêmio com o Rodolfo... contratou 3 zagueiros antes do Kahneman. Contratou até o Wallace Reis. Mas o Grêmio contratou 3 zagueiros antes de acertar no Kahneman. Por que o Grêmio não parava de contratar zagueiro? Contratou o Cadu. Porque o zagueiro que tinha, o Grêmio achava ruim. Só vamos lembrar o seguinte, em 2013, o Rodolfo e Bressan, que era a dupla de zaga do Grêmio, foi eleita a melhor dupla de zaga do Brasileirão. Não, Rodolfo e Jeromel. Não, o Jeromel veio em 2014. 14 ou... Não, 14 ou 15. Não, Rodolfo, pode olhar, Rodolfo e Bressan era a dupla de zaga. 2014 foi o Filipão que treinou o Grêmio. 2013, Só uma pergunta. que era Rodolfo e Bressan. Aí pode ser. Pois é, foi Quantos 2013. jogadores o Grêmio está procurando contratar para o lugar do Luan? Nenhum. Por quê? O Grêmio tem o Douglas, tem. Não, porque o Luan é muito bom. Porque o Luan é muito bom. Entende? Eu não sei O Grêmio, se o é. Internacional não para de contratar zagueiro, mesmo que contrate mal, porque não tem zagueiro que preste. Porque não tem zagueiro que jogue bem. O Grêmio contratou o Fred, Cadu, o Wallace Reis, eu não sei mais o quê. Por quê? Porque não acreditava no zagueiro que tinha no plantel. Senão o Grêmio não ia gastar dinheiro contratando zagueiros. O Grêmio contratou 4 zagueiros para acertar no Kahneman. E acertou. Agora, por quê? Porque não acreditava. Tanto que o Grêmio emprestou o Bressan para o Flamengo, emprestou o Bressan para o Peñarol. Quem queria levar o Bressan? Por quê? Porque as pessoas que estavam lá no Grêmio avaliavam que ele é um mau zagueiro. O que não quer dizer que não seja uma ótima pessoa. Enfim, eu estou avaliando eu acho que não é essa a o discussão, desempenho. né, Que é a mesma coisa que eu penso da zaga do Internacional. Sabe? Só para não... Eu acho que ficar se no- equivalem as 3 duplas. Jeromel e Kahneman, Adilson e Rivarola, Baidec e De Leon. O meu problema Alcançaram é feitos. Klaus e Cuesta. E aí? Agora tem o Moledo. Klaus e... Pois é, tu está sendo irônico. Não, agora Tu não está é mais Klaus e ironizando. Cuesta. Tu está ironizando. Esse é o problema todo. Que o Internacional trouxe o Danilo Silva, o Internacional trouxe agora o Moledo. Quer dizer, a zaga titular do Internacional é Cuesta e Klaus. A zaga reserva do Internacional é Tales e Moledo. E depois vem Danilo Silva e Hernando. Que Deus nos livre. Quer dizer, o Internacional tem que arrumar zagueiro. O Internacional tem que arrumar zagueiro. É essa a questão. Essa é a questão toda. Rec, deixa eu aproveitar que tu estava aqui, que Em tu 95 tinha o Mauro Galvão também no Grêmio, né? mas não de titular É, da zaga. 96 ele foi mais titular do que reserva. Já que a gente está falando só, professor, desculpa lhe interromper, das equipes Sim. campeãs, o Adalberto Aquino faz uma correção que é válida. O Jael não entrou na decisão contra o Lanús, no jogo na Argentina. As 3 trocas foram Michel no lugar de Arthur, Thierry no lugar do Bressan e Cícero na vaga de Barrios. Tá bem. O Jael entrou em todos os demais jogos. Mas então não tem problema Nesse nenhum. que já estava resolvido, não, eu precisava. nem citei o Real Madrid, que eu podia ter citado. Ele entrou contra o Real Madrid. Eu podia ficar nos mesmos 4 jogos. E o Grêmio, pelo menos, esboçou alguma ação contra o Real Madrid depois que entrou o Jael. Na verdade, o Grêmio esboçou uma reação depois que tomou o gol, né? Aí teve que buscar o resultado, né? Então... Mas enfim,
Vamos conversar um pouquinho sobre o jogo do Internacional contra o Cianorte, Rec, que tu não visse. Eu achei um jogo muito interessante, porque tu tinha dois times claramente bem treinados, com um sistema de jogo. O sistema de jogo do Internacional claramente está aparecendo. O Internacional tem treinador. Tem um treinador cujo sistema de jogo está aparecendo. Teve peças deficientes. O Marcinho jogou mal, o Roger jogou mal, entende? O Dudu, aquela coisa, entende? O lateral esquerdo, o Internacional achou um lateral esquerdo na base, entende? É só deixar evoluir. Esse menino é bom jogador, é humilde, entende? O meio-campo do Internacional está funcionando, tem uma boa dinâmica. O D'Alessandro é uma beleza de jogador, e de atitude. Eu vi falando nisso, mas é maravilhoso tu ver um jogador que dá a bola e sai correndo para criar uma opção. Com 37 anos. Sabe? E sempre fazendo isso, sempre criando opção. Sabe? Enquanto tu vê outros jogadores dando passe e ficando olhando. Ontem, Rec, eu não lembro que jogo era. Mas eu estava vendo algum jogo na televisão, a gente fica zapeando, são tantos jogos. E eu vi um lance em que o zagueiro atrasa a bola para o goleiro. E ao atrasar a bola, tem um atacante atrás dele. Ao atrasar a bola para o goleiro, ele, em vez de correr para o lado, para dar a opção para o goleiro dar o passe, porque o goleiro não vai poder pegar com a mão, ele, como tantos e tantos jogadores, dá o passe e fica parado, olhando o que o goleiro vai fazer. Foi o zagueiro do Juventude, está me lembrando do Milton Machado, que o Julinho pirou. É possível. Ele atrasou a bola para o goleiro. E ficou no lugar. Então o goleiro não tinha o que fazer, porque ele estava no lugar, o atacante correu no goleiro e ele ficou atrás do atacante. Ao invés de sair por um lado, sai por outro. Sim, por quê? Por quê? Porque eles dão a bola e ficam olhando o que o outro vai fazer. O que é, Maurício? Falando em coisas que estão acontecendo em outros lugares também, já que o professor citou vários jogos simultâneos, algo curioso está acontecendo lá no Ceará. Os árbitros da Federação Cearense divulgaram uma nota informando que não atuarão mais em jogos do Fortaleza por conta das críticas do Rogério Ceni e do presidente do Fortaleza, que estaria perseguindo os árbitros, e eles decidiram, ok, a arbitragem está ruim, não vamos mais apitar os jogos de vocês. Mas então imagine que bafo eles não estão fazendo para chegar nesse ponto, que esses coitados aqui do Rio Grande do Sul apanham há 40 anos. Agora tem um problema que, infelizmente, parece que é comum aqui no Brasil, não vale só para árbitro, que juiz de futebol, que na verdade não é juiz, é árbitro, né? Mas vale também para o judiciário, né? Eles são incriticáveis, né? É incriticável, tu não pode criticar. Eu acho, e tem umas coisas que estão perdendo, assim, sem fazer a brincadeira lá, ou fazendo a brincadeira do futebol Nutella, né? Ontem, o Jael de Felicidade correu e se pendurou na grade, não ofereceu risco para ninguém, não teve e tal, voltou de lá. Mas é a orientação. Mas é um exagero de orientação, né? Eu também acho que está errado. Por exemplo, mas que está errado é a orientação. Pois é, e pega. O coitado do juiz tem que dar amarelo. Pega a história aquela de tirar a camiseta. Amarelo, ele vai para a geladeira. Qual é a lógica da camiseta? Lembra por que parou a história da camiseta? É porque os caras tiravam a camiseta e por baixo tinha uma mensagem lá, não sei o quê, tinha uma propaganda e tal. Aí pararam com isso. Né? Proibiram tirar a camiseta por causa do risco das mensagens. Mas o cara tirou a camiseta e foi comemorar. Mas eu acho que é importante a gente deixar claro para o telespectador quem é que determina essa punição. É que nem quando se solta, o bandido foi preso e foi solto, esse juiz sem vergonha. Não, o juiz cumpriu a lei. O juiz cumpriu a lei. Se a lei tem lá determinados requisitos para que a pessoa permaneça presa e não foram preenchidos esses requisitos, o juiz tem a obrigação de liberá-lo. Se o juiz, o árbitro, é orientado, quando tirar a camisa,
tem que dar amarelo. Quando subir na grade, tem que dar amarelo. Porque é muito difícil determinar a gradação da subida. Entende? Porque tem o cara que sobe um pedacinho e daqui a pouco nós sabemos que vai ter jogador que vai subir até lá em cima e vai ficar abanando. Tipo aquela do Ronaldo que depois tombou a grade. Esse tipo de coisa. Então, o árbitro é obrigado, é que nem... Eu me lembro de uma vez, ainda quando trabalhava na federação com arbitragem, na comissão de arbitragem, que nós discutimos a questão do segurar pela camiseta. Se havia uma orientação clara, uma determinação, segurou pela camiseta, é amarelo. Tu não pode ficar decidindo se segurou muito, se segurou pouco, se segurou com violência ou se sem violência. Segurou, é amarelo. Acabou, pronto. Até para contextualizar, Rec, as duas declarações que motivaram isso. No final de semana, o Ceará ganhou o Clássico por 2-0. Antes do Clássico, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, deu a seguinte declaração à Rádio Verdes Mares. Os erros são recorrentes contra o Fortaleza. Quando errar a favor é uma raridade. E não é marcar pênalti, expulsão errada. A gente vem observando jogo a jogo. E culminou com o Clássico. Todos os erros sempre são contra o Fortaleza. Pelo amor de A gente não podemos ficar calados. Isso disse o presidente. 2 dias antes, mas tu tá dizendo, isso é de agora? Isso é de agora. Eu pensei que era uma gravação antiga aqui do Rio Grande do Sul. E 3 dias antes, na quinta-feira, o Rogério Ceni deu a seguinte declaração. De que ia treinar a sua equipe, o Fortaleza, com 10 em campo, pois com os erros de arbitragem que ocorrem contra o Fortaleza a favor do Ceará, o Ceará sempre joga com mais na sua equipe. Dando a entender, não, eles jogam com os árbitros junto, então eu treino a minha equipe com um a menos para se acostumar. Começou bem o Rogério Ceni. Sabe o que eu estava pensando aqui, tio? Desculpe te interromper, mas aí a consequência é o que aconteceu em Belo Horizonte. Entende? Aí tem a pancadaria. Tem. Por isso que eu, num programa anterior, enaltecia que o Grêmio tivesse escolhido o Duda Crefe para vice-presidente de futebol. Por quê? Porque homens como Duda Crefe, como Romildo Bolzan, como Marcelo Medeiros... O Guerra. Sabe? São... o Guerra foi meu aluno, não vale. São pessoas civilizadas e que contribuem para que haja um ambiente civilizado no futebol. Mas é isso. Agora, um débil mental desses, um treinador idiota desses, eu disse idiota, que dá esse tipo de declaração, claro que ele está insuflando a sua torcida. E o próprio time dentro de campo. Deixa o time apavorado. Eu acho que tem... E dá a entender até que vai ter uma expulsão para beneficiar. Eu acho que o dirigente, mesmo o treinador, que é uma figura muito pública, tem que ter responsabilidade na forma como coloca as coisas. Agora, existe uma tradição aqui, não foi o Emerson Sheik que fez uma declaração forte contra um árbitro e tal, e puniram ele lá por 6 jogos. Quer dizer, o cara não pode criticar. Ele não foi lá, agrediu o árbitro e tal, ele criticou. Não, mas aquela vez foi grave, tanto é que ele pediu desculpas. Eu não lembro exatamente o que foi. Tem que ver. Tem que ver que tipo de declaração. Porque se diz assim, esse cara errou muito nesse jogo, é uma coisa. Agora, esse sem vergonha, ladrão, assim, que é contra nós, que é gremista ou que é colorado... O Sheik, em 2015... num jogo do Flamengo, ele disse, perguntando o que tinha que arrumar na equipe para melhorar, para obter um resultado positivo. Tem que arrumar é o juiz, que é muito fraco. Esse juiz é uma M. Tá aí. Para mim não tem nada demais. Ele disse que o juiz é fraco. Mas a verdade é que realmente eles se consideram incriticáveis. Tu não pode criticar. Às vezes nem depois. A primeira parte está bem. A primeira parte, tudo bem. O problema é a M, não. né? A segunda parte, e em 2014 ele xingou a CBF, né? Dizendo que era uma vergonha e tudo mais. Mas aqui, eu estava pensando aqui com os meus botões. A gente fala que os elencos são inflados e demasiados por causa da quantidade de competições, né? O Grêmio em 81, quando foi campeão, tinha 5 zagueiros.
tinha o Nilmar, tinha o Vantuir, tinha o Vicente, Baidec e De Leon. E tinha 3 laterais esquerdos. O Dirceu Jarrão, o Casemiro e o Paulo César. Paulo César Magalhães. E os da direita eram o Paulo Roberto e o Shoa. O Shoa. E goleiros tinha 2. Mas E aproveitar, o terceiro goleiro era o do Júnior, normalmente. Era o comum naquela época. O terceiro Que goleiro cá era do entre Júnior. nós. E Olha na aqui. época não era Júnior, era juvenil. Mas me diz uma coisa, Rec. Olha só, o Internacional tinha um titular na lateral esquerda, já rodado, que é o Wendel. Reserva um rapaz do Júnior, ou recém-subido, sei lá, um menino de 20 anos. Então tu tem a chance, quando o titular se machuca, de alguém do Júnior ter chance. Agora, o Internacional tinha o Damião de titular, aí contrata o Roger para ser reserva. Quando é que alguém da base vai jogar no time? Que entrou até, o rapaz entrou. O Brenner. O Brenner entrou, antes era o João Anderson, que já foi até devolvido para o São Paulo. Entende? Mas quando é que vai jogar alguém de centroavante no Internacional? Quando é que vai jogar alguém de centroavante no Grêmio? E esse João Anderson não é ruim, hein? Sim, mas já foi mandado embora. E nem se observou direito. Entende? Não, foi campeão de aspirantes. Sim, fazendo gols. Mas Ele não empilhou se gols da observou. Série C aqui também. Às vezes, que não se observou é relativo, porque às vezes a amostragem nos treinos é tão. E a gente não acompanha muito os Tudo bem, treinos. não. Mas o que me preocupa é o profissional. Se o Grêmio tem André, Brocador e Jael, nunca. Mas talvez a avaliação seja que atacantes com essa característica não tem no grupo. Não tem. Não tem na base. Não tem na base. Não formou jogadores Não formou assim. nessa característica. Por exemplo, se o Grêmio trouxe, por exemplo, o Michel num negócio de oportunidade, mas se o Grêmio trouxesse gente de meia ou volante de fora, seria de estranhar, porque olha o que o Grêmio formou de volantes nos últimos anos e tem gente para colocar. Tem gente para colocar. Agora, o Grêmio esse ano, por exemplo, uma parte da avaliação do Departamento de Futebol em relação ao ano passado daria talvez para ter ganho a Libertadores e o Brasileiro, a Libertadores e a Copa do Brasil. Não ganhou por quê? Faltou plantel, essa foi a avaliação. Ou seja, a ideia é formar um segundo time que seja mais competitivo do que o do ano passado. Então, por isso, essa é a quantidade, nós falamos de 3 atacantes. A ideia é ter 3 times, considerando, óbvio, que em ordem de qualidade, mas 3 times razoáveis, considerando o time de transição. Ou seja, considerando o time de transição como terceiro time. Então, é ter um titular e um reserva e ainda esse de transição em condições de fazer alguma coisa. Então, os guris vão ficar tudo no de transição, os guris a não ser que apareça um Arthur da vida. Não, mas, por exemplo, pega o Tony Anderson, hoje ele não é do time de transição, ele é do reserva, do time reserva hoje. É só tu escalar que tu vai ver que vai ficar difícil achar lugar para ele. E o Tassiano também, né? O Tassiano, esse eu acho que ainda é mais transição ainda, mas vamos ver. Mas está inscrito na Libertadores. Tá inscrito na Esses são Libertadores. jogadores que vão treinar com os profissionais até para que o Renato tenha uma observação deles. Alisson, não necessariamente eles vão ser rebaixados. Cícero, me ajudem. Mas o Alisson é garoto, Michael Suel. Pronto, já não tem lugar para o Tony Anderson no time reserva. Eu estou fazendo a linha de 3 atrás do Brocador. Brocador. Acho que é só pro Cícero. Hã? Acho que é só pro Cícero. O Cícero, no momento, está no titular, né, professor? Mas eu acho que justamente o Cícero está não, porque o Luan está machucado. Não esteve. Mas ele é do lugar do Luan. O que eu estou dizendo mas não entrou nesse último jogo. Pode querido, considerar que daqui a pouco o Jael entrou na função do Luan e o Cícero recuou. Eu estou pegando a ideia de 3 times. Se o time titular do Grêmio tem Ramiro de um lado, Everton do outro, Luan no meio e o André na frente, o time reserva do Grêmio tem o Alisson de um lado, o Michael Suel do outro, o Cícero no meio e o Jael e na frente. o Jael, o Brocador na frente. Então, os Tony Anderson da vida vão, o outro... Tassiano, sei lá... Briga por um terceiro time, uma terceira lugar escalação. no terceiro time. Mas então, raríssimo
vão o jogar. próprio Tony Anderson é bem garoto ainda, né? Quer dizer, então tem tempo para ir no time de transição, subindo, descendo, e aí preparando esses meninos. Aliás, para não dizer que eu só critico o Celso Roth, né? O Celso Roth, eu acho que sofreu uma crítica muito forte nos anos lá, no final dos anos 90, no Grêmio, quando ele deixava o Ronaldinho no banco. Mas assim, quando o Ronaldinho surgiu, todo mundo tinha muita expectativa, mas o Ronaldinho não era ainda o Ronaldinho. Então ele foi botando os guri aos poucos. Assim como o Douglas Costa em 2009 e 10. Ele não era um jogador afirmado. E assim como a gente diz que aquele time do Santos que ganhou do Grêmio, do Silas, o Grêmio quase eliminou o Santos, era um cano de time. Era na nominata que nós sabemos hoje. O Neymar estava começando, o Wesley estava começando, o Paulo Henrique Ganso tinha um pouquinho Aquele time mais do de rodagem, Santos de 2003 mas era todos mais sabiam afirmado. O Robinho jogava. O André jogava. O Robinho jogava. Que coisa. Não, que era aquilo. Aquele time de 2003... Mas ele foi se desenvolvendo. Sim, mas aquele time... Aí em 2011 foi campeão da América. Sim. Em 2003, aquele time de 2003 do Santos era um time mais afirmado. 2002. Que tinha Elano, tinha Diego... acho que o Robinho estava surgindo naquela época, né? O Robinho foi de 2 Santos, né? Foi do Santos. Depois ele voltou. Mas agora, aproveitando a tua deixa, né? E não é provocação, professor Enio, né? Compara o time do Grêmio hoje, 2018, 2017, tri da Libertadores, nós dizemos que é um cano de time, mas fala desse time há 2 anos atrás, não era muito diferente. O time não era muito diferente em termos de nomes. Mas ele era diferente em termos de treinador. Não, em termos de... Ok, mas é uma evolução do time, né? Também. Mas é isso, o time evoluiu... E até da continuidade, porque né? mudou o treinador. O time evoluiu. Foi pro Atlético Goianiense o Joanderson. Mas aí eu acho que o São Paulo repassou. Acho que o Inter devolveu para o São Paulo, porque ele pertence ao São Paulo. Agora não sei se ele tem um contrato mais longo com o Inter. Não sei. Mas o Grêmio evoluiu a partir da contratação do Renato. É do Inter até o final de 2018, me fala o Fernandinho. Mas eu acho que o próprio Roger fez um bom trabalho, né? O Roger fez um bom trabalho. Eu acho que o Roger não soube fazer o apronto, o sprint final. Né? Então, acho que isso era... Especialmente o sistema defensivo ainda estava bagunçado. Eu acho que assim... o Roger foi o que de melhor aconteceu no Grêmio nos últimos 10 anos. Eu acho que o Roger Como? De novo, só porque eu ouvi mal. Foi. Reeducou o Grêmio. Agora, não se pode tirar uma vírgula dos grandes méritos do Renato. Só um pouquinho. O Grêmio era sofrível, tanto é que ficou 15 anos sem ganhar. Não, o Grêmio era... Quando ajeitou, Roger mais Renato... O Grêmio era sofrível, aí veio o Renato, arrumou a defesa, botou o Ramiro, deu o espírito vencedor. O Ramiro porque perdeu o Juliano. Deu espírito vencedor para o time e ganhou. Ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores. E o Roger é o que de melhor aconteceu. E vou lhe lembrar uma coisinha que poucos lembram. E podem pegar o Google, eu nem preciso olhar aí. O Grêmio ganhou do Atlético Paranaense lá por 1-0. Sim. O técnico era Roger Machado. Foi ele que classificou naquela fase. Porque aqui o Grêmio perdeu. Sim. Então foi o Roger que classificou e o Grêmio acabou passando nos pênaltis. Ramiro jogou lá em Curitiba. Jogou. Como titular. Sim. Naquela função. Não, só para lembrar. Para lembrar o quê? Que foi o primeiro a escalar, não foi o Renato, foi o Roger. Lá atrás, o Renato conhecia e apostava no Ramiro. Eu ia dizer, tanto que o Ramiro vinha jogando com o Roger. Ele vinha jogando, teve uma sequência de jogos. Confiança com mas o Roger, né? É bom lembrar ele jogava com o Roger antes. Mas o Roger inventou uma coisa moderna. O Grêmio jogava rápido, o Grêmio jogava de primeiro, o Grêmio não precisava olhar um companheiro pro outro. Era bonito de ver jogar. E o Roger saiu do Grêmio porque estava uma maravilha. Mas tinha que ter um pontapé inicial. Mas o Grêmio, o Roger Quem sabe do Inter seja o Odair. Mas o Roger saiu do Grêmio porque estava uma maravilha. Segundo o presidente Romildo, ele saiu porque quis. Sim, ele quis sair por quê? Porque é ruim treinar o Grêmio. Para um pouquinho. Nós estamos falando de... O Diego Aguirre saiu do Internacional porque perdeu uma Libertadores da América. O presidente aloprou e pronto. Mas o Diego Aguirre tomou muito pau aqui. E agora o que é que se diz do Diego Aguirre? O último período que o Inter jogou bola foi com o Diego Aguirre.
É o que se diz. E aí alguns ainda fazem não era o Diego Aguirre que era o técnico do rodízio? Era. Eu acho que aí não estou lá dentro da política do Colorado para saber, mas vem cá, se o técnico está insistindo no rodízio, está tomando pau, e a diretoria diz vai em frente, ele vai manter. Eu acho que rodízio não é uma decisão única. Não, mas foi uma das coisas que ele apanhava. Mandaram ele embora porque tinham medo dele ganhar o Grenal, que aí não poderiam demitir de ganhar o Grenal. Mandaram ele embora porque ele tomou uma 5 a 0. ciranda na final da Libertadores. Na semifinal. Porque ele tomou uma ciranda. É isso. Aquele contra o mas não demitiram logo depois, né, professor? Não, mas esse foi o erro. Esse foi o equívoco. Mas foi os 20 minutos mais bonitos de se ver jogado no Internacional nos últimos 6, 7 anos. Foram aqueles 20 minutos iniciais contra o Tigres aqui. Foram. Tinha um gremista na cabine, eu estava comentando o jogo, e um gremista trabalhava em rádio, mas tem o seu time do coração, disse assim, pode entregar a faixa. Se aquilo fosse verdade, se aquilo se mantivesse. Entende? Agora, ele cometeu erros grosseiros, mas ele cometeu erros grosseiros naquela semifinal. Ele deixou um mau marcador com um ponta driblador que fez um carnaval lá com ele. Em cima do Jefferson. Sabe? Mas o Jefferson não foi o cara da rosca aquela? Foi. Ali foi no pior momento, porque o Inter já estava pedindo para tomar o gol. Exatamente. E aí... Sabe? Mas o que eu ia dizer, professor Enio, é assim, ó. Ele apanhava por causa da história do rodízio. Mas assim, rodízio não é uma decisão do treinador, é uma decisão do departamento de futebol. Todo o patrimônio do clube. Não é só patrimônio, é uma questão de escala, de treinamento, de tudo. Não é uma decisão... Que decidem que usar os titulares, usar os reservas. Eu ouvi ele dizendo, Duda Crefe, antes de ser vice-presidente de futebol, diz que a decisão de usar os reservas nos jogos era respaldada pelo Conselho de Administração do Grêmio. Foi. Exato. Imagina. Então, só reforça o que o Gil está dizendo. Mas eu acho assim, uma coisa que... cada dirigente tem o seu estilo, né? O Romildo é um dirigente que trabalha muito com a construção do consenso, né? Tenho informação de que raríssimas vezes dentro do Conselho de Administração a decisão foi no voto. Foi sempre tentado construir um consenso. Às vezes, isso o próprio presidente me falou, não me pediu segredo, às vezes tem um tema que não está bem maduro, não tem consenso numa reunião, se ele não é urgente, deixa para a reunião seguinte, né? O presidente, ele faz isso com quem ele vai contratar, faz isso no Conselho de Administração. Aí outra coisa, eu sou romildista, de carteirinha. Eu também. E defendi desde antes, chamava ele de presidente aqui, 2 anos antes dele se eleger, e ele me chamava de louco. Presidente Romildo, vinha de Osório aqui me dá entrevista. Mas eu vou te dizer, é craque o presidente. O presidente não demitiu ninguém ainda. Não foi ele que demitiu o Felipão, não foi ele que demitiu o Rocha. Ele é craque. Mas ele aprendeu aonde? Ele aprendeu aonde? Mas o REC ele me disse. Ele é craque. Te lembra quando... Ele manda os caras pra rua, mas não é ele que manda. Te lembra quando o Felipão... Porque é ele que tem peso. Te lembra quando o Felipão teve um acesso e saiu antes... Saiu da Casa Mata antes. Saiu da Casa Mata antes de um jogo terminar na arena. Porque ele estava... Quando ele estava perdendo. Casualmente, eu me encontrei com o Romildo num restaurante. Tal, um abraço, pra cá, pra lá. Foi meu aluno. Né? E aí... O professor deu aula até para o Dom da Deus Grings. E aí nós conversamos. O Matusalém era um rapaz muito bom. Era um bom aluno em física, né, Bruno? E aí eu, conversando com ele, disse, olha, sair brigando, qualquer um sabe. Eu vou fazer o que eu sei bem. Eu vou conversar com um, vou conversar com o outro, vou conversar com o outro, até que o um e o outro vão conversar entre si e as coisas vão se ajeitar. Ele é um grande articulador, um grande negociador, mas ele tem uma outra coisa que eu gosto de sempre destacar. O Romildo... Agora não foi ele que tirou também o Ico Roma. Ele não tira ninguém. Mas o Ico pediu para sair. O Ico pediu para sair. A versão oficial, né? Não, mas isso é de fato. Agora, assim, o que acontece... Eu vi a gravação do Nestor Heine. O Nestor é um grande frasista, né? Não. O Nestor é um grande frasista. Ele mandou um WhatsApp, eu só não botei no ar, porque não costumo fazer isso, mas coloquei o Nestor para negar o que ele tinha dito. Que o Ico Roman
uma hora antes de começar a reunião do Conselho de Administração, pediu o telefone de um empresário. Ora, se um cara, as palavras do gestor, se um cara que está demissionário vai pedir telefone de empresário para contratar jogador para o Grêmio, alguma M deu naquela reunião. Claro. Não tem essa de ter pedido lá em julho, avisado o presidente. Palavras. Mas tá bem. Eu acho que o Romildo tem uma Mas essa é a habilidade. uma rara habilidade de combinar saber fazer política com saber fazer gestão. E ele é uma pessoa que sabe tirar o melhor de cada um. Ele consegue enxergar o que as Ele é pessoas têm de político na habilidade. melhor acepção da Na palavra. melhor acepção da palavra, mas ele Político consegue no fazer a sentido gestão bom, também. E não no sentido ruim que a gente Mas usa às vezes. aquela rescisão do Cebola, sei lá. Sim. Cada um O Cebola, pronuncia. Rodrigo. Ceboia. Ceboia, ó, viu? Todo mundo Sim, pronuncia do enfim. jeito. Uruguai. Cebola, O Uruguai cebola, seria. Não, Uruguai. Ceboja, né? O Uruguai seria Ceboja, né? Qualquer coisa, né? O cara saiu daqui amando o Grêmio. Amando, mas o Július de amor, não, E tá foi tudo embora. certo. Tá tudo bem. e Tudo tal. bem, nós já resolvemos. E o Até melhor hoje não de tudo é sabemos que quanto foi o jogar Grêmio na pagou. seleção uruguaia. Sim, não sabemos quanto o Grêmio ficou devendo. Isso é o se mais pagou, se fantástico. não O cara veio aqui, não conseguia jogar e foi jogar na seleção uruguaia. Não, mas teve um outro que foi pior. O Arroio saiu daqui com dores pubianas. Sim. Mas aí Tava tem com dores pubianas. Tem um mago lá no Equador, lá no Peru. Não, no Equador. Brujo. Tanta seleção. Tem um bruxo lá que chegou lá, pronto, melhorou de uma hora para outra. Tá bem. Jogou pela seleção. Mas tem que mandar um cara desse pro inferno. Mas vem cá, o Cebola, Pô, não, para aí. o Cebola não passou um tempo aqui no Grêmio? Não, mas aí se via que ele tinha dificuldade. Mas ele tentava, coitado. Mas isso que eu quero dizer. Todo mundo louco para ver ele jogar, porque era craque. Não, ele E tinha, não ele tinha um conseguia. problema, ele tinha um problema de lesão mesmo, né? Mas Então, tanto é que ele é titular da seleção uruguaia. Ele Vai fez um jogar acordo Copa. sensacional, Mas vem cá, ele limpo. Tô falando sério. Ele foi lá e disse, ó, presidente, não dá. Acho que tá tudo, vamos deixar assim, cara. Vamos acertar assim, tá tudo bom. Mas isso a gente tem que tirar o chapéu. Tem que tirar o chapéu. Alguns elogiaram o Anderson pelo acordo. O Anderson não abriu mão de nenhum pila. Mas por que ele abriria? Só prolongou a conta. Por que Não, ele foi abriria? lá, fez Mas uma ele não está rescisão. machucado. Mas ele não está Não, eu machucado. não estou dizendo que ele seja culpado nem nada, mas a ponto de merecer elogios pela lisura. Não, ele tinha que ter rendido dentro de campo um pouquinho. Bom, Toda a mas ele esperança não- que se ele não depositou foi nele- capaz. Não foi capaz. Ué, Lá no Coritiba ele não é capaz. não é capaz. fazer o Ele não time é mais erguer. capaz de jogar. Bom, ele rebaixou Ele não dois. é mais capaz. Ele não rebaixou ninguém. Ele só não é mais capaz de jogar. Só isso. Ele não é E mais tinha capaz de jogar. E tinha uma informação de que queria treinar e podia jogar no Grêmio. não. Escuta. Mas a onda foi forte. Ele Não, não isso é isso onda capaz que de essa- jogar. Hoje em dia, com as redes sociais, isso é onda que Mas você ele joga recebeu lá. até visita Isso importante na praia. Isso é que nem a história do Cabrito, aquele, né? Que teve um colega aí de vocês da imprensa que chegou a anunciar na TV, ao vivo, que o Grêmio está contratando lateral esquerdo Henrico Cabrito. Cabrito. Não. Henrico Cabrito. Ali é pior um pouquinho. O Farid Germano Filho deu a contratação dele na Rádio Gaúcha. E no outro dia, depois de zombarias E e tudo. chacotas e tudo, Paulo Brito deu no Jornal do No Almoço. Almoço. Quando todo mundo já sabia que era Quando todo sacanagem. mundo já tinha esculhambado com tudo, ele deu de Eu novo tenho- a eu tenho um contratação amigo- eu do tenho um Gabriel. amigo- eu O tenho pior um que eu amigo tava do Grêmio. vendo. Lá em lateral esquerdo, aquele que saiu meio brigado do Grêmio, Marcelo Hermes. Lembra? Da que base, isso. Tá no Cruzeiro. Tá no Cruzeiro, ele... Mas ele se deu mal lá em Portugal, não Ele se se firmou. deu ele Mas não, ele é fraco. Não, é Olha, ele fez não é um fraco, belíssimo mas, gol, hein? Ele fez um belo gol. Agora em 2023 ele vai fazer outro, professor. Olha, ele é reserva do Egídio. Ele não é mau jogador. Ah, não dá nada. Eu não gosto de dizer essa palavra. Quando eu digo, já me dá até um calafrio. Só- É fraco. Só pra corrigir. É nível Bressan. Não, na verdade, e é o seguinte, ele nível pediu, pressão, ele né? pediu, Claro que ele eu- pediu, ele pediu para renovar com o Grêmio mais do que o Grêmio estava pagando pro Everton e pro Pedro Rocha. Não, mas eu chamava ele. Mas tá no direito. Para não Mentira, criticar, pode. para não criticar, eu chamava ele de alemãozinho. Deixa esse alemãozinho. Mas assim, ó, Ele é um alemãozinho. aí é o papel do empresário de dizer para ele, meu filho, Não, o ó, empresário arrumou o lado Mas o dele. empresário arrumou um emprego para ele em Portugal. Ele só não foi bem, mas o empresário arrumou o contrato lá. Diga, Maurício. Só para corrigir essa história do Cabrito, o Farid estava na Pampa na época e foi anunciado nas redes sociais, tanto que o Farid
registrou Foi um na boletim... Gaúcha ou foi na Una? Não, ele estava na Pampa, mas ele registrou um boletim de Na Grenal. Na Grenal ainda não. Não. Ele registrou, ouve a história, ele registrou um boletim de ocorrência por uso indevido da conta dele no Twitter por terceiros. Foi um hacker que entrou no Twitter dele. Já fizeram um cabrito com ele. Já voltamos. Torcida. Foi realizada hoje uma reunião técnica para definir as questões referentes à torcida. E o Thiago Floriano, que trabalha no departamento torcedor gremista, postou há pouco nas redes sociais. Serão 2.000 ingressos para a torcida do Grêmio, aquela torcida exclusiva que tem só gremistas, arquibancada superior. Serão 1.350 gremistas na torcida mista. Então permanece a torcida mista e aumenta a torcida mista. Boa notícia, quer dizer que a torcida mista serão 2.700. E mais 300 gremistas. Não. E mais 300 gremistas estarão com vagas em camarotes e skyboxes. Total de torcida visitante, 3.650. E nessa reunião, segundo o Thiago, uns 8%. Mas... segundo o Thiago Floriano, nessa reunião, o Grêmio, representado por ele e por outros dirigentes, queria aumentar para 2.500 gremistas na área exclusiva, para chegar num patamar de 4.000 gremistas no Clássico. Isso não foi considerado possível. Quanto é que é o total? Agora são 3.650. Posso dar uma sugestão? E aí, como não foi possível por questões técnicas, esse número de 4.000 visitantes, tanto na Arena quanto no Beira-Rio, será realizado no Brasileirão. Nos dois clássicos do Brasileirão. Então aproveitem e ponham esse aumento, quando for posto em execução, na torcida mista. Sabe quantas brigas... O promotor é contra isso, o promotor do Sabe quantas brigas deu na torcida MPV? mista desde que foi criada? Nenhum. Zero. Tinham grandes jornalistas que diziam quando for o Grenal a valer, vai fechar o pau na torcida mista. O medo é inerente, professor, não é só dos grandes jornalistas. Tá bom? Teve um período que a gente não passava uma agulha. Mas aí se vai... olha aqui, essa torcida mista só vai... Não, torcida mista... Eu acho que... Funciona. Não, mas isso aí é um ganho da sociedade espetacular. Eu acho que tem uma... As brigas dão com os outros. Desculpe, Diego. As brigas dão com aqueles 2.000. Para aqueles outros 2.000 da exclusiva, é que precisa um monte de brigada, um monte de proteção. Ali é que dão as brigas. Pois é, e o promotor... o promotor, como é que é o nome dele? Marco Xavier. Não, esse é o juiz. Esse é o juiz. Me deu um branco. Ele até esteve aqui já mais de uma vez, me deu um branco agora. Sim, promotor. Mas acho que é Márcio. Sim, o promotor. Márcio Bressan. Márcio Bressan. E ele disse o seguinte, que gostaria de ter bem mais, como era antigamente, na torcida exclusiva, para inibir a ação dos baderneiros. Ele acha que isso vai ajudar a inibir a ação dos baderneiros. Torcida Ele exclusiva. não vai a jogo. Ele não vai a jogo, não é possível entender isso. O que você ia dizer, Diogo? Não, eu acho assim, eu acho que a par de toda a cobrança de parte da torcida gremista e muitas vezes justificada em relação à postura do Ministério Público, né? Mas poderia ter medidas que eu acho que são muito mais efetivas no médio e longo prazo. Por exemplo, fazer o caminho do gol. Tu vai começar o caminho do gol com um monte de policiamento. Conforme as pessoas vão se habituar a ir em bando, com família, com tal, isso vai virar uma coisa natural. E é bonito, né? Mas tem o caminho do gol para a torcida mista. A torcida mista vai pelo caminho do gol. Mas por que não para todo mundo o caminho do gol? Porque aí vêm as organizadas e brigam. Mas aí a pergunta que eu faço é: o Ministério Público, que é sempre tão sentinela para algumas coisas, como é que não conseguiu ainda identificar os baderneiros das torcidas organizadas? E como é que esses caras continuam nas torcidas organizadas? Porque as delegacias não cumprem. Saiu uma linda reportagem na Zero Hora em que mostrava fotos dos condenados, inclusive um delegado dizendo: eu tenho coisa mais importante para fazer do que ficar cuidando se o cara foi ou não foi no jogo.
ou se veio ficar sentado aqui. Mas não é para ele cuidar, é para um funcionário dele cuidar. Né? Não, eu digo, ele está falando em nome de uma delegacia Sim. que nós sabemos que, lamentavelmente, tem excesso mas, assim, de ok, trabalho. tranquilo, mas tem excesso de Como trabalho. o Grêmio Internacional não controla. Por quê? Porque precisa botar alguém na portaria para identificar o cara. Para ele entrar e ficar sentado lá na delegacia, ele assina aquele termo lá, como é que é o nome daquele termo? Circunstanciado. Circunstanciado, em que ele se compromete a fazer aquilo. Se ele não cumprir aquilo, o que implica? Ele vai cumprir pena. A condição para não cumprir pena é se submeter àquela Sim, penalidade. mas Então o cara não veio uma vez na delegacia, manda Na buscar outra o cara. enjaula. Pois é, mas eles não enjaulam. Aí que tá. Aí não tem milagre. Já voltamos. Em treino na manhã de hoje, o Dair Helman deu indícios que deve mandar a campo contra o Cruzeiro, equipe toda a reserva. Lomba, Vinck, Thales, Moledo, Juan, Fabinho, essa é a defesa dos seus sonhos, professor. Fabinho, Gabriel Dias, Nico, Camilo, Juan Alano e Roger. Inter Sport volta a negociar pelo volante Richelli. Atlético Mineiro é outro clube interessado no jogador. Tu tá brincando comigo. Tu acha que isso aqui é o quê? O Richelli Programa de é entretenimento? reserva. O Richelli é reserva Do Anselmo. do Anselmo. Eu não sei se é reserva do Anselmo. Sei que Daqui a ele pouco quer joga um jogar. pouco mais à frente. Reserva é professor. assim, quando um tá jogando e o outro tá sentado no banco. Não, mas Reserva ele- é assim. Mas é Eles que têm cumprem a jogado mesma função, professor, porque agora Não, é tudo não. função. Sim, Não, justamente. mas eles estão jogando juntos. Em algumas vezes. É. E quando joga um só, quem joga é o Anselmo. E o Internacional vai O Inter contratá-lo. deu o Anselmo. O Anselmo é aquele que estava no Colorado. Né? Isso, O Inter deu de graça o Anselmo. isso. Mas o Inter Se fez deu, isso. foi de graça. Sim, óbvio, sim, mas né? é que O foi, Internacional deu o negócio foi tão bom que deu de graça, né? Deu de graça. O Inter fez isso É. recentemente com um zagueiro, não? Contratou o que era reserva Sim. de um zagueiro do Inter. Não, mas não era... Que era reserva do... O Não é Inter- aquele o que Neres. voltou, não era o Thales que Não, voltou? não. Que voltou? Foi Não. O Eduardo. Acho que era o Eduardo. Era reserva do... Não, o do Eduardo zagueiro era do... titular Do Náutico. e até Não, era a um- direção obrigou Ronaldo o Alves não rapaz a entra. voltar. Eu vou buscar o aqui presidente depois do do break. Náutico se ofendeu. Lembra que o Internacional exigiu a volta dele? Mas Era o que era a no meio- reserva do Jackson. Que o Inter não queria o retorno do Jackson e contratou reserva dele. Isso, do no Palmeiras. Bahia. No Não Bahia. é o Leandro Almeida. Leandro Almeida. Isso. Era a reserva do Jackson. Minhas almas. Fez carreira no Internacional, se Fez, sim. lembra Não, mas Almeida. contratou, professor. Representantes do Grêmio estão na Espanha para tratar dos últimos detalhes envolvendo a negociação do Arthur com o Barcelona. O jogador deve deixar o tricolor somente em dezembro, mas desfecho da negociação pode acontecer ainda essa semana. Grêmio Esporte se aproxima de acerto por André, se aproxima naquelas. O Sport ainda está pedindo 10 milhões mais jogadores e quer o Bressan. O Bressan é imprescindível, professor. Não, o dinheiro já acertaram. A informação da imprensa de hoje é que o dinheiro, a parte de dinheiro Que eu ouvi no tá final do dia acertada. que o Sport não arrefeceu. Não arrefeceu no seu desejo, na sua exigência O Bressan. de que seja o Bressan. A parte de dinheiro, tudo bem. Caio e Patrick devem estar também na negociação. O Patrick parece que já está tudo certo. Se recuperando de lesão na coxa, Luan está fora da partida contra o São Paulo. Quarta e muito provavelmente, segundo as declarações do Renato, também fora do Grenal. Já voltamos. Tá? Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, a Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site Saiba Mais, centraldemóveisrs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786 e também no endereço tradicional na José do Patrocínio 381-385. A Pede Apoio possui 20 lojas situadas no Rio Grande do Sul e São Paulo, trabalhando com as principais marcas de produtos médicos, ortopédicos, hospitalares e de bem-estar.
Acesse o site pedeapoio.com.br e faça sua compra online. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu clube do coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. A boutique de acessórios para seu celular é na Celular Sul. Capas, películas, fones, carregadores para todos os tipos e marcas. Avenida Cavalhada 2593, Zona Sul de Porto Alegre. Ligue 3095-0101. Bascaria, a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria, Comendador Caminha 324, em frente ao Parcão. Peça também em casa, pelo 3061-6262. Bascaria, a pedida é o melhor custo-benefício. Você pede em casa agora aí, vai ver preço baixo e a qualidade é extraordinária, é gostosérrima. Bem, o Gil está preocupado aí com esse negócio do Luan não jogar o Grenal? Não, eu acho, como eu estava dizendo aqui fora do ar, né? O risco é a gente não fazer 5, só fazer 3, né? Porque O professor teve que sair mais cedo, não vai te responder. Ele não vai poder me responder, né? Fica para a próxima, professor Enio. Ele já estava injuriado com essa tua resposta. Sim, Está acompanhando no Facebook agora a provocação, então... sim, tá bem. O Luan, Arthur são jogadores, Jeromel são jogadores... De outra turma. De outra turma, né? Então, o Luan seria titular em qualquer time do Brasil e provavelmente na maioria dos times de primeira linha do mundo, né? Então, realmente, ele é um jogador diferente. Ele, no improviso, na habilidade, ele resolve uma partida, né? Mas eu acho que o Renato vai achar alternativas. Eu acho que até agora o Cícero não deu a resposta que se espera dele, mas quem sabe ali pode, talvez, com o Hernani ou com o Jael, fazer um bom encontro. A partida ontem contra o Juventude eu achei um pouco difícil de avaliar, porque até que ponto, né? Tu falavas do Juventude é um time ruim e tal, mas até que ponto ontem não foi uma escolha, pelo menos na transmissão parecia isso, né? Uma escolha do Julinho Camargo, essa história de jogar atrás esperando o Grêmio, né? Na verdade, até no canal que eu estava assistindo, teve um comentário, que foram iguais as tentativas. Não, o Grêmio e Juventude ontem, até o primeiro gol do Grêmio, foi o jogo que a gente fazia na época de criança, vocês vão lembrar, o famoso meia-linha, né? Foi meia linha, o Grêmio jogou no tempo inteiro. O Juventude estava só se defendendo. 11 caras atrás da bola, da linha da bola. Não foi nem como o caso do jogo do Grêmio contra o Defensor, que jogou com 5 mais 4 mais 1, né? O Juventude jogou com 11 atrás da linha da bola, né? E isso, aí tem que olhar, o Grêmio recorrentemente teve alguma dificuldade com times que se jogaram muito retrancado, mas ontem se achou uma opção, que foram as laterais, né, que funcionaram bem até. Eu tenho uma expectativa positiva em relação ao que vai produzir o Michael Suel. Tomara que ele não esteja baleado. Esse eu acho que é o jogador que vai dar um ganho pro time do Grêmio. Eu acho. Mas nem sei se vai ser titular pelo estilo de jogo do Grêmio. Eu acho que ele vai ser o primeiro reserva do Everton e muito possivelmente talvez o 12º ou 13º jogador. Eu também tem uma expectativa boa. Ele entrou e mudou a dinâmica do jogo. Valeu. Obrigado, Gil. Boa noite. Obrigado, Maurício. Amanhã, 13h, tem preliminar, a imagem do futebol. Até lá.